Olá, meus amores, estamos aí para mais um vídeo dando sequência ao conteúdo de direito penal. A gente está tratando do capítulo 3 da parte especial do Código Penal, que fala da periclitação da vida e da saúde, que são crimes de perigo, né, que põem em perigo a vida e a saúde das pessoas. Então a gente já falou até o artigo 134, agora vem trazendo o artigo 135, que trata da omissão de socorro, tá? O artigo 135, ele vem falando assim: deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Pena de detenção de 1 a 6 anos ou multa. Parágrafo único, a pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicado se resulta a morte. Olha só, a primeira observação que a gente tem que fazer aqui, o que acontece? A gente tem um princípio, né, no nosso ordenamento jurídico, princípio constitucional, que é o princípio da solidariedade. Esse crime do artigo 135, omissão de socorro, é baseado no princípio da solidariedade humana, que a gente tem que ser solidário para com o outro, porque só assim a gente consegue conviver em harmonia. E é muito triste a gente ver esse artigo, por quê? Porque a gente vê que houve uma necessidade de normatizar, né, a exigência de concretização da solidariedade. Você criar um crime para exigir, né, que as pessoas sejam solidárias para uma para com as outras. Isso é absurdo, não tinha que ser assim. Você precisava criar um crime para as pessoas serem solidárias umas com as outras e obrigar mesmo as pessoas a serem solidárias umas com as outras. Isso tinha que ser algo assim natural da convivência social, né? Mas enfim. Então esse crime aí, omissão de socorro, ele vem para concretizar solidariedade humana, ok? E outra observação muito interessante, assim, importante, é que o crime de omissão de socorro, ele se trata de um crime omissivo próprio. Bom, aí a gente tem que fazer uma distinção entre omissivo próprio e omissivo impróprio. Isso já foi tratado na parte geral do Código Penal. Eu tenho vídeos aqui sobre isso, mas só pra gente fazer uma revisão, a gente tem dois tipos de omissões. Bom, o crime efetivado na modalidade omissiva é por meio de uma omissão, em deixar de fazer alguma coisa. E aí esse deixar de fazer, essa omissão, ela pode ser própria ou imprópria. Os crimes omissivos impróprios é quando a pessoa do agente, o sujeito ativo, né, que está praticando o crime, ele tá sob a função de garante. O que seria a função de garante? Ele tem que garantir que o perigo não ocorra, ele tem que garantir que aquilo não aconteça. E aí, quem que são esses garantes? São aqueles que estão lá no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, que vai lá, a linha A: tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Por exemplo, o pai para com o filho, o tutor para o tutelado, o curador para com o curatelado. Eles têm essa obrigação dada por lei de cuidado, de proteção, de vigilância para com o outro. A linha B: de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha C: com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Por exemplo, tô fumando ali, jogo um cigarro pra lá, incendeia o lugar onde eu tô, voltei. Então, a função de garante de proibir que as pessoas sejam mortas ali, queimadas, sofram com aquele incêndio que eu provoquei, tá? Então, olha só, se você tá na função de garante, o seu crime vai ser omissivo impróprio, o que significa dizer que você não vai responder pela omissão, você vai responder pelo resultado. Então, por exemplo, fui ali, tô fumando cigarro, joguei ali, incendiou a sala e, sei lá, 3 pessoas morreram queimadas ali naquele incêndio. Eu vou responder pelo homicídio. Por quê? Pelo resultado. Por quê? Porque eu estava na função de garantidor, de garantir que aquilo não ocorresse, porque a culpa foi minha, ok? Agora, quando a gente trata de um crime omissivo próprio, é quando a lei trata expressamente da omissão, como é esse caso aqui. Omissão de socorro, a lei fala, deixou de prestar assistência, se você podia prestar, crime omissivo próprio, que significa dizer que você vai responder não pelo resultado, mas sim pela omissão. Basta ter se omitido, sendo que você podia fazer aquilo. E aí, outra observação que a gente tem que fazer é que o caput fala assim: deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida,
ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Olha só, o tipo penal do artigo 135 dá pra gente duas hipóteses aí. Ou você deixa de prestar assistência, ou deixa de pedir ou não pede ajuda à autoridade pública. Olha só, o tipo penal fala deixar de prestar ou não pedir ajuda à autoridade pública, mas não quer dizer que você tenha que escolher uma coisa ou outra. Ah, eu não quero ajudar aquela pessoa ali, mas eu vou ligar pra polícia aqui. Não, não é assim, tá? O artigo 135 fala que você pode ajudar a pessoa, você vai ajudar. Se você não pode porque aquilo vai trazer um risco para sua saúde, aí você vai ter a opção de ligar para... Opção não, você vai ter o dever de ligar para a autoridade. Então, olha só, lembra que a gente falou no início do vídeo que o artigo 135, ele vem para meio que proibir as pessoas a serem solidárias uma com a outra? Então, o artigo 135 te exige que você seja solidário com o outro, ajudando o outro, prestando socorro ao outro. Mas é claro que se não for possível você fazer isso, porque isso vai trazer riscos à sua vida ou à sua saúde, porque olha só, temos dois bens jurídicos ali sendo tutelados, e é claro que o seu bem jurídico, a sua vida vai ser mais importante pra você, então é óbvio que o direito penal não vai exigir que você se comporte como um herói e em detrimento da sua vida socorra ao outro. Então, o que acontece? O legislador, nesse caso, te dá uma outra missão, já que você não pode, ele fala assim, meio que fala assim, já que você não pode socorrer o outro por isso, porque isso vai trazer um risco à sua vida, à sua saúde, então o que você faz? Você liga para uma autoridade competente, para uma autoridade pública. E aí eu já faço a ressalva o seguinte, não é ligar para qualquer autoridade pública, é ligar para a autoridade pública que compete o socorro naquele momento. Então, por exemplo, eu tô diante de um acidente, não posso porque vai trazer risco à minha saúde, ou estou limitada, por exemplo, sou aleijada, não tem como ajudar a pessoa ali, mas eu tenho então que ligar para a autoridade pública, e aí eu deveria ligar para um bombeiro ou para uma polícia, e aí o que eu faço? Eu ligo para um promotor de justiça, para um juiz. Não compete àquela autoridade. É uma autoridade pública? Sim, é uma autoridade pública, mas o que ela vai poder fazer? Não compete a ela. Então, nesse caso, eu vou responder pela missão de socorro do mesmo jeito, porque eu não liguei para a autoridade pública que eu devia ligar, que eu devia chamar, ok? Então tem que ficar atento a isso. Não é qualquer autoridade pública, é uma autoridade pública que possa fazer algo naquele momento ali, diante daquela situação, que realmente possa prestar aquele socorro. Aí outra observação é que o caput do artigo 135 se trata de uma infração penal de menor potencial ofensivo, o que significa dizer que está abarcado pela Lei 9.099 de 1995, ou seja, vai seguir o rito sumaríssimo, cabe transação penal e cabe sursis processual atendendo os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 89 da Lei 9.099 de 1995. Então, para o crime do caput do artigo 135, será de competência do juizado especial criminal, tá? Agora, o parágrafo único aumenta a pena de metade se a omissão resultar em lesão corporal de natureza grave e triplica se resulta em morte. Olha só, aumentou até metade a omissão se ela resultou de lesão corporal grave, e a grave abrange grave e gravíssima, tá? Então vamos supor, a minha omissão resultou de uma lesão grave ou gravíssima lá pra vítima, vai aumentar a metade na pena do meu crime. Nesse caso, meu crime não vai ser mais uma infração de menor potencial ofensivo, mas vai passar a ser uma infração de médio potencial ofensivo. Nesse caso, vai caber a sursis processual ainda, ok? Mas agora, se resultou em morte, vai ser triplicada. Neste caso, se for triplicada, não vai caber a sursis processual, transação penal e nem rito sumaríssimo, ok? Porque aí vai se tratar de uma infração de elevado potencial ofensivo e aí não é marcada por nenhum benefício da Lei 9.099 de 1995, Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais, ok? Deixa eu ver aqui outra coisa que eu queria
Outra observação, é que esse crime, ele é um crime comum no que diz respeito ao sujeito ativo, ou seja, qualquer pessoa pode praticar este crime. Mas no que diz respeito ao sujeito passivo, que seria a vítima, ele é um crime especial, um crime próprio no que diz respeito ao passivo, o sujeito passivo. Por quê? Porque ele exige que o sujeito passivo, que é a vítima, seja uma criança abandonada ou extraviada, seja uma pessoa inválida ou ferida, ao desamparo, ambos ao desamparo, ou em grave e iminente perigo. Então, olha só, tem que ser uma criança que foi abandonada. O que é uma criança que foi abandonada? Foi deixada. Levei meu filho até uma pracinha, deixei ele lá e fui embora pra casa. Foi abandonada. E ao desamparo, o que significa isso? Abandonada ao desamparo, que não tá recebendo os cuidados que devia, está desamparado, né? Tá sem receber o amparo aí. Ou seja, sem receber o que ele precisa para ser capaz de não ser lesionado, de não se meter ali em perigo, né? Se livrar da situação de perigo, tá? Então, olha só. Criança abandonada ao desamparo, ou seja, foi deixada ali pelos seus responsáveis, não recebendo o que ela precisa para se livrar da situação de perigo. Então tem que ter desamparo também. Criança extraviada ao desamparo. O que seria extraviada? Seria uma criança que está perdida, estava no meio de uma festa, perdeu dos pais e aí com isso não consegue, está desamparada, não consegue se livrar daquela situação de perigo. Lembrando que criança agora é um conceito objetivo, tá? Porque o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, introduziu aí pra gente um conceito de criança que seria criança até 12 anos de idade, ok? Então menor de 12 anos de idade é considerado como criança. Aí depois você tem pessoa inválida ou ferida. Pessoa inválida seria uma pessoa que não consegue se livrar da situação de perigo devido à sua limitação física ou mesmo mental, tá? Então, pessoa inválida é uma pessoa que não pode, por conta própria, praticar atos cotidianos da vida comum do ser humano. E isso pode ser por problemas físicos ou por problemas mentais. Pode ser uma incapacidade, uma invalidez física ou mental, tá? Mas lembrando que a pessoa inválida também tem que estar ao desamparo, ou seja, além de ser inválida, tem que estar sem meios capazes de se livrar daquele perigo ali. E depois o artigo ainda fala em pessoa ferida ao desamparo. Então, pessoa ferida não é difícil, né, gente, tá? Sofreu uma lesão corporal e essa lesão corporal não precisa necessariamente ser grave e essa lesão corporal pode ter sido causada por um terceiro, por um caso fortuito, por um terceiro, alguém tá com uma pedra nela, por caso fortuito, ela foi atingida por um raio, ou por ela mesma, vamos supor que ela tentou se matar e não conseguiu e aí tá ferida. Ao desamparo, mesma coisa, tá ferida, mas também não consegue se sair daquele perigo, não consegue tratar ali, se afastar do perigo por forças próprias, tá? Então, sei lá, tá baleada, por exemplo, como que ela vai se cuidar? Não tem como. E aí depois, por fim, ainda o legislador ainda coloca ou em grave e iminente perigo. O que seria grave e iminente perigo? O perigo deve ser sério, ou seja, um perigo apto a causar um mal relevante à vítima, um perigo grave, sério. Como fala? E iminente perigo é que o perigo esteja próximo de acontecer, né? E a mesma coisa, não importa se isso foi causado por uma pessoa, por um terceiro, ou por ela própria, não importa por quem foi criado o perigo. Importa que tem um perigo, o perigo é grave, o perigo é sério e está na iminência de ocorrer o perigo, tá? Gente, e sobre a omissão de socorro e resistência da vítima? Tipo, eu não socorri a vítima porque ela resistiu, ela não quis que eu socorresse ela. O que acontece? O fato da vítima falar pra mim, eu não quero, ela tá se afogando, eu vou lá ajudar ela, falando, não quero sua ajuda porque eu quero me afogar.
isso não justifica a minha omissão. Por quê? Porque esse crime é um crime que tem como objeto jurídico a incolumidade da pessoa, que abrange a vida e a saúde. Então, a incolumidade da pessoa é um direito indisponível. Ela não pode dispor da incolumidade. Ela não pode dizer, eu não quero ter uma incolumidade física tutelada, protegida pelo ordenamento jurídico. Ela não pode abdicar, ela não pode dispor deste bem jurídico. Então, só o fato da vítima ter falado pra mim que ela não queria ser socorrida não me isenta da omissão do crime de omissão de socorro. Agora, se essa resistência da vítima for uma resistência realmente séria, uma resistência que realmente me impediu, sei lá, ela me impediu mesmo de alguma forma de prestar esse socorro, tá? Tô tentando desprender ela lá das ferragens, ou sei lá, tô tentando tirar ela da água que ela tá se afogando e ela tá me batendo, não sei o que, eu não consigo fazer isso e ela acaba morrendo. Então, realmente, a resistência da vítima me impediu. Eu tentei, mas a resistência da vítima me impediu. Aí é outro caso. Agora, só o fato da vítima falar não quero e eu atender o pedido da vítima e ir embora, vou continuar respondendo pela omissão de socorro, ok? Olha só, no caso da criança abandonada, da criança extraviada, da pessoa inválida ao desamparo, da pessoa ferida ao desamparo, esses 4 primeiros casos aí são casos de perigo em abstrato, ou perigo presumido, que só a situação já presume-se o perigo, ok? Você fala de uma criança que tá abandonada, pô, é óbvio que ela vai correr perigo, né? É o meio presumido. Agora, no que trata a pessoa em grave e iminente perigo, é um caso de crime de perigo concreto, que significa que o perigo vai ter que ser provado no caso concreto, ok? Gente, no que tange a omissão de socorro e a pessoa idosa, não vai ser tratado pelo artigo 135 do Código Penal, mas sim vai ser tratado pelo artigo 97 do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, tá? Lembrando que, de acordo com o Estatuto do Idoso, é idoso quem tem 60 ou mais de 60 anos. Eu vou ler com vocês o artigo, vou fazer breves comentários e a gente continua. Artigo 97. Deixar de prestar assistência ao idoso quanto possível fazê-lo sem risco pessoal em situação de iminente perigo ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa ou não pedir, nesses casos, socorro de autoridade pública. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. A pena é a mesma lá. A diferença é que o artigo 97 ele abrange mais casos, mais situações do que abrange o artigo 135. Por isso que ele foi criado. E aí a gente tem aquela situação, né? São dois dispositivos, 2 tipos penais, 2 crimes que são parecidos. Então a gente teria ali um conflito aparente de normas aparentes, normas parecidas estão conflitando. E como que a gente resolve esse conflito aparente de normas? Com o princípio da especialidade. Você tem uma norma especial, você vai aplicar a norma especial. Então, nesse caso, se trata de idoso, a gente tem a norma especial do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, no artigo 97, ok? Então, a gente aplica aí. Omissão de socorro e morte instantânea, óbvio, cheguei lá, teve um acidente, a pessoa já morreu instantaneamente, logo após o acidente, não vou responder pela omissão de socorro, porque como que eu vou prestar socorros a uma pessoa que não existe mais, como que eu vou tutelar, proteger, zelar por um bem jurídico que não existe mais, tá? Então, por exemplo, chega no ambiente lá, uma vítima de esquartejadores, tá um pedaço do corpo pra lá, uma cabeça pra cá, um braço pra lá, não tem mais o que socorrer ali, não tem o que falar em omissão de socorro, não tem o que falar nesse crime, ok? Só queria até fugir dessa situação, né? Pelo amor de Deus, ninguém quer nem ver um negócio desse. Elemento subjetivo. A gente se trata de um crime doloso, tá? Não tem, então, a admissão da culpa, do elemento culpa, até porque o artigo 18 do Código Penal, como eu já citei várias vezes aqui, mas é sempre bom repetir, fala pra gente que a gente não pode criar tipos penais culposos. Ou a lei fala ou a lei não fala. Então, a regra é que o crime seja doloso, só vai ser culposo quando estiver expresso no tipo penal, que não é o caso. Então, o crime é doloso. Lembrando que o dolo aqui é um dolo de perigo, mas ele pode ser de perigo direto ou de eventual. Ou seja, você pode diretamente querer almejar aquele perigo pra pessoa, ou você pode simplesmente ter, como fala?
admitido mesmo o risco, né, de assumido o risco de causar aquele perigo àquela pessoa. A consumação, o crime se consome, esse crime de omissão de socorro é consumado no momento da omissão, advindo do perigo presumido ou concreto conforme o caso. Então olha só, se tratar das 4 hipóteses que eu falei, criança abandonada, extraviada, inválida, pessoa inválida ou ferida ao desamparo, nesses 4 casos são crimes de perigo em abstrato ou presumido. Quer dizer que o momento que você deixou de prestar socorro, que você se omitiu ou deixou de ligar para a autoridade pública competente, você já consumou o crime. Agora, se se trata de perigo concreto, é a partir do momento que com a sua omissão veio a concretizar o perigo concreto, aí nesse caso está consumado o crime, beleza? Vamos lá, tentativa, crime, esse crime se trata de um crime omissivo próprio, ou também chamado de omissivo puro, que a gente viu, que é aquele que está expresso a omissão, ou seja, você vai praticar o crime deixando de fazer alguma coisa. Nesse caso, não cabe, não é cabível a tentativa. Por quê? Porque não tem como você fracionar o intercrimes, tá? Uma observação que eu ia fazer aqui é que os crimes omissivos próprios, ou chamados de omissivos puros, eles, como que eu posso dizer? Eles são sempre vindos por uma norma que a gente chama de norma mandamental, que é aquela norma que exige que a gente faça alguma coisa, ou seja, você vai praticar o crime por não fazer alguma coisa. Porque olha só, o crime omissivo impróprio, geralmente, ele é tido ele ocorre nos crimes que a gente tem normas proibitivas. Por exemplo, artigo 121 fala lá, matar alguém. A gente sabe que se trata de uma norma proibitiva porque diz que você não pode, quer dizer, na verdade, que você não pode matar alguém. Tá dizendo pra você não matar alguém. Agora, o artigo 135, ele diz lá, não prestar socorro. Você vai ser responsável porque você não prestou socorro. Quer dizer, você devia prestar socorro. Então é uma norma que a gente chama de norma mandamental, porque está mandando você fazer alguma coisa. O fato de você se abster de fazer, de você não fazer aquela coisa, você vai estar praticando o crime. Diferente da maioria dos outros crimes, que são normas proibitivas, aonde você fazer aquilo que você vai responder. Nesse caso é o não fazer que você vai responder, entendeu? Então o artigo 135 se trata de uma norma mandamental, porque manda que você faça alguma coisa. Se você não fizer, aí que você vai responder, tá? Outra coisa, gente, muito importante, no que tange ao aumento de pena, eu esqueci de falar, que são situações preterdolosas, tá? Até porque, o que seriam situações preterdolosas? Você tem dolo no antecedente e culpa no consequente, ou seja, o dolo era no dano de perigo, você queria, na verdade, causar um perigo a uma pessoa, mas com a sua conduta você acabou culposamente resultando na lesão corporosa da pessoa, seja grave ou gravíssima, ou na morte da pessoa. Então, olha só, preterdolosa porque você tem dolo no dano de perigo e culpa no dolo de dano, tá? Gente, no que tange ao CTB, Código de Trânsito Brasileiro, a gente tem o artigo 304 que fala da omissão de socorro no que tange a acidentes de trânsito, tá? Então, o que acontece? Se eu estava sob se eu estava no acidente, dirigindo lá, e sem culpa acabei batendo no outro, não sei o que, e aí esse outro teve lesão e eu me omiti a prestar socorro por ele, eu não vou responder pelo artigo 135. Como eu estava no volante, como eu estava envolvida no acidente, eu vou responder pelo artigo 304 do CTB. Agora vamos supor que eu não tenho nada a ver com o acidente, tava vindo, tipo, o acidente aconteceu aqui, eu tava vindo de cá, passei, vi, não tinha ninguém na pista, vi lá a pessoa acidentada e omiti de socorrer. Nesse caso eu respondo pelo 135 porque eu nada tive a ver com o acidente, eu não estava envolvido no acidente. Agora, se culposamente bati no outro e aí isso causou lesão corporal grave ou gravíssima no outro, aí, ou causou a morte do outro, aí eu não vou responder pelo 304 nem pelo 135 do Código Penal e nem pelo 304 do CTB. Eu vou responder pelo 302 do CTB, que fala no homicídio, né, culposo causado no trânsito, no volante.
E é isso, gente. Ah, uma coisa importante, já que a gente tá falando do artigo 304, é que o artigo 304 ele também é aquela chamado expressamente subsidiário, porque ele fala assim, ó: deixar o condutor de veículo na ocasião do acidente prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar o auxílio à autoridade pública. Aí o parágrafo aí a pena fala assim: penas, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Então a gente tem o chamado que crime expressamente subsidiário. Se tiver um mais grave, que é o caso 302, vai ser aplicado o 302. Se não, deve aplicar o 302, vai aplicar esse daqui, que é subsidiário, ok? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu vou deixar aqui pra vocês na descrição o meu endereço de e-mail, o Instagram também, @direito_em_mapas, que eu posto mapas mentais. Uma página no Facebook também. E é isso aí. Espero ter sido útil, ter ajudado vocês. Qualquer coisa, os comentários estão aí pra complementar raciocínio ou mesmo colocar dúvidas. A gente tá aí pra ajudar um ao outro a aprender juntos, ok? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.